Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Dom Careca. Meu nome é Eliabe e no vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são as funções dos reis e também vamos descobrir o porquê que a figura simbólica dele também é muito importante, não apenas na nossa psique, mas também na Constituição, beleza? Bom, dito isso pessoal, vamos ao conteúdo de hoje. Mas antes, pra gente entender por que a figura do monarca ela é mais importante que as demais funções que eu vou apresentar aqui no vídeo, a gente precisa voltar a 10.000 antes de Cristo, a 12.000 anos atrás, quando o ser humano ele descobre que é possível arar a terra e fazer plantações, ter excedentes de comida. Porque o que acontece, pessoal, é que há 12.000 anos atrás não haviam grandes famílias. Os seres humanos eram nômades, eles viviam andando e eles não se fixavam ainda em lugares. Bom, a estrutura familiar era basicamente formada pelo pai, a mãe e os seus filhos. À medida que esses filhos cresciam, encontravam uma parceira ou um parceiro, eles se distanciavam dos pais, continuavam nômades, mas agora com a sua própria família. A partir do momento que se cria excedentes, ou seja, começa a se produzir comida não apenas para si, para os seus, mas também para a família dos seus filhos, ou seja, seus netos, tios, primos e etc. As famílias começam a se fixar em lugares e começam a formar o que a gente chama de clãs, tribos, e através dessas tribos começam a surgir as aldeias. Bom, a partir desse tempo, a gente tem a consolidação do patriarca como chefe da sua família. É importante a gente lembrar que as famílias já tinham crenças e religiões, mas a partir do momento que eles começam a se fixar, esse patriarcado se consolidar, se consolida também a religião. Um bom exemplo disso é Abraão na Bíblia. A gente vai ver essa formação e consolidação do patriarca e a relação dele com a religião. O patriarca, então, ele começa a desenvolver algumas características que são próprias dos pais. Isso mesmo. Patriarcas agora passam a transmitir proteção, provisão e começam a legislar e incentivar, aconselhar e alertar a todos aqueles da sua família. Com o surgimento de tribos, clãs, começam a surgir as aldeias e as aldeias dão lugares às cidadelas. Essas cidades menores, elas são basicamente uma união de outras famílias. Aristóteles vai escrever na sua obra chamada Política. Esta é a razão pela qual as cidades foram primeiro governadas por reis. Porque cidades e tribos resultaram da união de indivíduos submetidos ao domínio régio, tal como toda família está sob domínio do membro mais velho. A aldeia, portanto, é como uma colônia de lares, formada por várias famílias para a satisfação de carências além das necessidades diárias. O fato interessante aqui é que ele cita a questão das necessidades diárias, que é comer, dormir. Quando ele cita carências além das necessidades diárias, ele se refere, por exemplo, à proteção. Isso porque, em um determinado momento da história, ainda nesse meio de formação das cidades, os campos começam a se saturar de pessoas. Já não havia áreas de plantio suficiente para tanta gente. A partir desse momento, nós vamos ter os conflitos começando a acontecer. Não apenas conflitos entre homens, mas conflitos com animais também, que destroem aldeias e vilarejos e acabam promovendo o terror. Essa necessidade por proteção, caça e também por construções, porque a partir do momento que nós começamos a erguer cidades, nós precisávamos de sistemas de irrigação, de monumentos, de estradas.
Essa necessidade de organização faz com que nós, seres humanos, nos demos conta que a mesma estrutura familiar que nos ajudou de forma evolutiva, ela vai voltar, mas agora na cidade. A língua começou a se espalhar, a cultura, e logo nós vamos ter uma rede de cidades que vão se formar, e a partir disso nós vamos ter as cidades-estados. Até então não existia esse conceito de nação, tá, pessoal? Era necessário eleger um patriarca, alguém que estivesse como função de pai, para que coordenasse todas essas necessidades que surgiram com o surgimento também das cidades. Nós vamos ver isso lá na Grécia, na formação do período homérico, quando os dórios invadiram a civilização micênica. Nessa época, haviam pequenos clãs e grupos que chamavam os genos. Os genos começaram a se juntar em frátrias, e as frátrias elegiam o Filobasileu, ou Rei Supremo, com base nas suas habilidades de guerra. Porque, como eu disse, para lidar com animais ferozes e conflitos entre outras cidades e civilizações, agora a necessidade de se ter um patriarca que não fosse apenas um conselheiro, mas também um líder de exército, um capitão que estivesse à frente do seu povo para guerrear suas batalhas, era crucial. Além da Grécia, nós vamos ver isso também na Bíblia, quando o povo de Israel já não concordava mais em serem regidos por juízes, mas agora eles pedem um rei. Lá no livro de Samuel, nós vamos ver que, além de pedir um rei porque outras nações tinham, eles também pedem por causa dos filisteus, que eram seus inimigos, e eles precisavam se defender. Nessa altura, os patriarcas, capitães e grandes chefes começam a incorporar em si, além da figura do patriarca e do líder capitão de guerra, eles acabam também incorporando a religião, que lá atrás já estava presente no patriarca, era uma atribuição do patriarca, mas agora a gente vai ter essa consolidação. Um dos grandes exemplos disso são Faraó, que agora vai tomar a posição de Deus na terra. Um dos maiores exemplos que nós podemos citar é Akhenaton. Ele estabelece o culto a um Deus único que ele acreditava ser o Sol. E ele mesmo se transfigura nesse Deus. Bom, o problema disso é que muitos desses reis e monarcas, eles acabam se esquecendo das funções primordiais que o monarca possuía, que era o pai de uma nação. Muitos deles se ensoberbecem, se envaidecem e acabam causando alguns estragos. O fato de terem todo o respeito e o poder nas mãos, esses homens, eles não conseguem lidar com tanto poder e acabam enlouquecendo ou mesmo agindo com autoritarismo. Bom, pessoal, para citar só alguns exemplos de como esses líderes eles acabaram se desvirtuando do propósito inicial de patriarcado, eu vou citar para vocês Nero. Nero foi um imperador romano que assassinou a mãe e, devido às revoltas populares, suspeitou de conspirações. Além de assassinar sua mãe e causar outras atrocidades, ele incendiou Roma, ele incendiou o próprio povo dele. Outro monarca que merece destaque é a rainha Ranavalona I, rainha de Madagascar. Ela perseguiu e executou cristãos de seu próprio povo, julgou e condenou através do ritual de Tanger, que era uma planta tóxica. Outro exemplo de líder carrasco é o Calígula, um dos personagens mais cruéis, depravados e insanos de todos os tempos. Ele ordenou mortes por motivos torpes, com requintes de crueldade, praticou incestos, orgias, se autoproclamou como um deus. Esse imperador foi tão cruel que ele governou por menos de 5 anos e dentro do seu próprio governo surgiram conspirações para matá-lo. Que foi o que aconteceu? Foi assassinado pelo próprio exército aos 28 anos. Bom, mas por um lado a história trouxe muitos monarcas que se esqueceram do seu papel fundamental que lá atrás da pré-história eles trouxeram. É importante a gente citar também que muitos agiram com justiça, foram excelentes líderes. Bom, um dos melhores líderes que surgiram no mundo, ainda na Roma Antiga, nós precisamos lembrar do imperador Augusto. O Augusto foi conhecido por suas virtudes, misericórdia e tornou-se um líder exemplar. Enquanto muitos da sua época eram intolerantes, não aceitavam erros, ele era misericordioso. Em certa ocasião, um escravo tropeçou e quebrou uma taça de cristal do seu senhor, que mandou executá-lo. Ao ver isso, Augusto ordenou que todos os demais cristais da casa
casa do Senhor fossem quebradas, se colocando como defensor daquele escravo. Outro exemplo de líder foi Luís IX, da França. Luís proibiu o nepotismo, que é o governo que favorece familiares, duelos, jogos de azar e a prostituição. Ele foi canonizado pela igreja e tornou-se santo. Hoje nós conhecemos ele como Saint-Louis, ou São Luís. Pessoal, aqui uma curiosidade. Existe uma capital do Brasil que se chama São Luís em homenagem a esse rei francês. Lógico, porque essa capital foi ocupada por franceses, claro. Outro rei foi o rei Ashoka, ou Ashoka. Ashoka matou mais de 200 mil pessoas numa guerra e depois de se converter ao budismo, ele arrependeu-se profundamente. Ele passou a dedicar-se à proteção da vida em todas as suas formas, criando o primeiro hospital para animais da história. E claro, eu não podia esquecer de citar aqui Dom Pedro II. Dom Pedro II era abolicionista, defensor e admirador dos povos nativos do Brasil, amante da cultura, da boa literatura. Ele possibilitou que inovações chegassem ao Brasil para a melhoria do povo, como a luz elétrica, e também contribuiu com a educação no país. Mas embora a história também tenha reis bons, que a maioria dos monarcas foram ruins. Mas esse erro não partiu apenas dos monarcas, mas dos próprios homens que ainda não sabiam se organizar de forma a evitar tiranias e autoritarismo. Bom, esses desvios de conduta, eles acabaram levando a algumas ações que foram tomadas. Fora as consequências que nós vimos na antiguidade, a gente também vai cometer o mesmo erro, infelizmente, no período medieval. Nesse período, nós voltamos a concentrar poder em apenas um indivíduo. É claro que isso não poderia prestar. Na própria Bíblia está escrito no livro de Romanos, capítulo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 3, que no versículo 10 está escrito que não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, pessoal, não existem homens que nunca errem. A própria palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Era necessário descentralizar esse poder, distribuir ele para outras pessoas. E é aí que a humanidade vai se dar conta que a concentração de poderes era o grande problema. A consequência dos desvios dessas primeiras virtudes do patriarca vai gerar na Idade Média uma revolta pela indiferença dos monarcas em relação aos camponeses, cada vez mais enclausurados em seus castelos, dentro de suas mordomias. Os monarcas começam a se distanciar cada vez mais da população, a chegar ao ponto de dizerem absurdo, como a rainha Antonieta. Quando lhe disseram que faltava pão para o povo, ela disse deles brioche. Não por maldade, mas porque simplesmente ela vivia numa bolha. Ela nunca se inteirou do que de fato estava acontecendo com o povo. Nesse tempo nós estamos falando do absolutismo. Bom, com o Renascimento nós temos também o Iluminismo, e com as ideias iluministas nós vamos ter alguns pensadores filósofos que vão pensar na descentralização do poder do monarca. Com as ideias de Montesquieu, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, nós vamos ter o projeto do que seria o constitucionalismo. Nós vamos ter duas revoluções principais na Europa, que é a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, também conhecida como Revolução Gloriosa. Termina em 1688 com a criação do Bill of Rights, ou Carta Constitucional. Essa carta, ela aumentava o poder do parlamento, valorizando assim a democracia, e limitava o poder do monarca. Nasce assim então a primeira monarquia constitucional parlamentarista na Inglaterra em 1688. É claro que ela vai passar por várias modificações e adaptações, e ela se consolida durante o reinado da rainha Vitória. Dessas revoluções nascerão duas constituições principais que foram marcos na humanidade: a Constituição Francesa e a Constituição Norte-Americana em 1787, a francesa em 1791. Com essas constituições, nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Derivado das ideias de Montesquieu, o poder então é dividido em três: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Aqui no Brasil, o poder judiciário é como o STF, julga conforme as leis e a Constituição.
e são guardiões da Constituinte. O poder legislativo é representado pelo Congresso ou Parlamento, onde são criados projetos de leis e cabe a eles também a fiscalização do poder executivo. O poder executivo é exercido no Brasil pelo presidente da República, mas nas monarquias ele é dividido em dois, entre o chefe de governo, que é o monarca, e o chefe de estado, que é o primeiro-ministro. Ambos devem assegurar os direitos e os deveres dos cidadãos. Essa função também é atribuída ao presidente da República aqui no Brasil. Pessoal, olha só que interessante, né? Com relação ao poder executivo. Se cabe ao poder executivo assegurar os direitos e os deveres dos cidadãos, ele não pode ser partidário, ele não pode ter um lado. Esse é um dos pontos porque o presidencialismo ele não atende ao propósito inicial da divisão dos três poderes pensados por Montesquieu. Bom, agora a gente chega finalmente a quais são as funções aí dos monarcas. É importante a gente dizer que cada país tem a sua constituição e essas funções dos monarcas ela varia de país para país. Nós vamos tomar aqui como exemplo tanto a do Brasil quanto a da Europa. Uma das funções dos monarcas é sancionar e vetar leis. Outra função é poder dissolver o parlamento e convocar novas eleições. O monarca ainda também é chefe das forças armadas, porque ele convoca, declara guerras e também assina tratado. Mas é importante citar que todas essas ações elas são monitoradas pelo primeiro-ministro e pelo parlamento dessa nação. Ou seja, o rei, ele de fato sozinho não pode fazer muitas coisas. Os monarcas também são o chefe da igreja ou outra religião, como por exemplo, eu já citei aqui, o Naruhito, que é imperador atual do Japão. Ele é considerado como descendente direto da deusa Amaterasu. Na Inglaterra, o príncipe Charles, agora, ele é chefe da igreja anglicana, igreja da Inglaterra. Entre outras funções, cabe aos reis também abrir e encerrar as sessões no parlamento, ser representante do país em eventos diplomáticos e como função primordial, cabe também aos monarcas serem consultados, encorajar e aconselhar a sua população. Pessoal, isso é de forma geral, universal, mas nós aqui no Brasil temos um mecanismo que torna a nossa monarquia constitucional parlamentarista uma das melhores do mundo, que é o quarto poder moderador. No caso do Brasil, o poder moderador ele servia para equilibrar os três poderes. Só para citar um exemplo do nosso tempo, essas rixas que o Bolsonaro, por exemplo, tem com o STF e também com a direção do Congresso, elas seriam mediadas pelo poder moderador, que é o papel do nosso monarca. Lá na Constituição de 1824, nós vamos ver que o poder moderador tinha a função de intervir, mas sempre sob a supervisão do Congresso, do Parlamento, Conselho de Ministros. De outro modo, nós estaremos falando aí de autoritarismo, e não é o caso. Ele propunha e sugeria melhores soluções para resolver esses conflitos entre os três poderes. Essa tríade é perfeita e ele servia basicamente como guardião da democracia. Bom, pessoal, a gente precisou dar essa volta toda para concluir que o papel do monarca, na verdade, o primordial é de ser como um pai, de consultar, supervisionar, de ser o símbolo da sua nação, de representar a unidade do seu povo. Ou seja, a função de um monarca é, no final das contas, ser um pai para o seu país. Grande parte do mal da humanidade foi gerada porque nós nos esquecemos, nós perdemos a ciência do que nós de fato somos como um país. Um país é, na verdade, uma grande família. Assim como Aristóteles disse em sua obra Política, são membros que bebem do mesmo leite. Assim como uma família, nós temos muitas diferenças, mas também muitas coisas em comum. Nós podemos, por exemplo, ser eleitores do Lula ou do Bolsonaro, sermos de direita ou de esquerda, mas no final das contas, todos nós comemos arroz com feijão, adoramos aquele café da manhã, nos esbaldamos num churrasco nos finais de semana, torcemos pelo Brasil quando temos a Copa do Mundo. Michael Maccabe é um famoso psicanalista e antropólogo, escreveu sobre Freud num artigo sobre por que nós seguimos líderes, poder da transferência. Sigmund Freud foi pai da psicanálise e ele concluiu que muitos de seus pacientes se apaixonavam por ele, pois transferiam suas experiências associando inconscientemente a um ente querido do passado, geralmente um dos pais. Transferiam a ele uma figura patriarcal que traziam da infância.
Freud chamou essa dinâmica de transferência e explicou por que muitos de nós nos apaixonamos por pessoas que lembram nossos pais. Bom, pessoal, olha só que interessante, né? Freud, ele vai dizer dessa figura patriarcal que existe na nossa psique. Vamos ver como a figura do pai ela é importante para o ser humano, como que isso se traduz pela figura também patriarcal dos grandes líderes. Lá em João 1:12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Não é à toa que Jesus é o maior exemplo de líder, porque de fato ele deixou muitos bons exemplos e também incentivou e inspirou pessoas de todo o mundo e tantos outros que seguiram o seu exemplo. Todos aqueles que sofreram perseguições por causa da justiça e foram misericordiosos. Bem-aventurados foram os que choraram, aqueles que tiveram fome e sede de justiça e foram puros e limpos de coração. Bem-aventurados foram os mansos e pacificadores, homens e mulheres enviados à terra por Deus para nos mostrar o caminho quando a humanidade parecia ter o perdido. Quando andávamos como cegos, eles nos mostraram a luz. Quando a loucura da guerra nos paralisava, nos conduziram em sabedoria, sensatez de espírito. A Deus e a eles, o nosso muito obrigado. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de comentar abaixo. A gente se vê então no próximo vídeo. Fiquem com Deus, Deus te abençoe.